Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. É a história de uma irmã que, depois de muitos anos sofrendo com a baixa autoestima, encontrou em Deus a força para se levantar. Uma história que mostra como o Senhor age na vida daqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido. Era uma irmã que, desde pequena, ouvia palavras que feriam sua alma. Você não serve para nada, ninguém vai te querer, olha como você é feia. Essas frases, ditas por pessoas próximas, foram se enraizando em seu coração como espinhos. Com o tempo ela começou a acreditar nelas. Achava que não merecia amor, não merecia respeito, não merecia nada de bom. E assim foi se fechando para o mundo, evitando olhares, evitando conversas, evitando até mesmo os cultos, porque se sentia indigna de estar na presença de Deus. Mas o Senhor, que conhece cada um de nós pelo nome, não a abandonou. Mesmo quando ela se afastava, Ele estava lá, esperando o momento certo para agir. Até que um dia, numa tarde comum, enquanto ela estava em casa, sozinha com seus pensamentos, sentiu um peso tão grande no coração que não conseguiu segurar as lágrimas. Caiu de joelhos e, pela primeira vez em muito tempo, abriu a boca para clamar: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, porque eu não aguento mais. E foi nesse momento que o Espírito Santo começou a trabalhar. Ela não viu uma luz, não ouviu uma voz do céu, mas sentiu algo dentro dela mudando. Uma paz que não vinha dela mesma, uma força que não era sua. E então veio à sua memória uma palavra que tinha ouvido num culto, anos atrás: Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Aquela palavra que parecia esquecida, agora brilhava como uma estrela em sua mente. No domingo seguinte, ela decidiu ir à igreja. Não foi fácil. O adversário colocava pensamentos em sua mente. O que você está fazendo aqui? Todo mundo vai te julgar, você não merece estar neste lugar. Mas ela entrou, sentou-se no último banco e ouviu o irmão pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, que mesmo com todas as suas fraquezas, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Aquela mensagem foi como um bálsamo para sua alma. Ela entendeu que, assim como aquela mulher, ela também podia buscar a Jesus, independentemente do que os outros pensavam. Depois do culto, uma irmã se aproximou dela e disse: Irmã, eu não sei o que você está passando, mas Deus me colocou no coração para te dizer que Ele te ama e que você é preciosa aos seus olhos. Aquelas palavras foram como água para uma planta seca. Ela começou a chorar, e a irmã a abraçou, orando por ela ali mesmo. Nos dias que se seguiram, ela começou a buscar mais a Deus. Não foi de um dia para o outro que tudo mudou, mas, aos poucos, o Senhor foi restaurando sua autoestima. Ela passou a ler a Bíblia, a orar, a congregar com mais frequência. E em cada passo sentia a mão de Deus a sustentando. Um dia, enquanto orava, ela sentiu o Espírito Santo falando em seu coração: Filha, você é minha. Eu te criei, te formei, te conheço antes mesmo de você nascer. Não importa o que os outros dizem, você é valiosa para mim. Aquela palavra a encheu de uma alegria que ela não sentia há anos. Não era mais a mesma pessoa. Não porque as circunstâncias tinham mudado, porque muitas coisas ainda eram difíceis, mas porque agora ela sabia que tinha um pai que a amava incondicionalmente. Com o tempo, ela começou a servir na obra do Senhor. Primeiro, ajudando nas limpezas da igreja, depois participando dos cultos de jovens, e hoje, ela é uma das irmãs que mais incentiva os outros a não desistirem, a não se deixarem abater pelas palavras do mundo. Ela sempre diz: se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. Basta confiar nele. E assim, o que o inimigo queria usar para destruí-la, Deus transformou em um testemunho de vitória. Ela aprendeu que a verdadeira autoestima não vem das palavras dos homens, nem da aparência, nem das conquistas, mas da certeza de que somos filhos de Deus, amados por Ele. Que este testemunho seja um encorajamento para você, irmão, irmã, que talvez esteja passando por algo semelhante. Não importa o que você tenha ouvido, não importa o que você tenha acreditado até hoje, Deus tem um plano para a sua vida. Ele te conhece, te ama e quer te ver livre. Fique firme. Não desista. A obra que Deus começou em você, Ele vai completar. Glória ao nome santo do Senhor. E foi assim que Deus começou a escrever uma nova história na vida dessa irmã. Mas não pense que tudo foi fácil. O adversário não desiste tão cedo. Mesmo depois do batismo, mesmo depois de sentir a presença do Espírito Santo, ainda havia dias em que as vozes do passado tentavam voltar. Você não vale nada, ninguém te quer, Deus não se importa com você, eram como flechas lançadas contra a sua mente. Mas agora ela tinha uma arma que não tinha antes, a palavra de Deus. Ela começou a ler a Bíblia não só nos cultos, mas em casa de madrugada, quando o silêncio era mais profundo. Salmos 23 se tornou o seu refúgio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
E Romanos 8, 38, 39, que ela decorou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus foi fiel. Um dia, enquanto ela orava, sentiu algo diferente, uma paz que ultrapassava todo entendimento. Não era só alívio, era certeza. Deus não apenas a tinha perdoado, mas a estava restaurando. As marcas emocionais ainda doíam às vezes, mas agora ela sabia. Deus não deixa cicatrizes sem propósito. Cada ferida era um lembrete de que ele a tinha tirado do lodo, colocando seus pés sobre a rocha. A vitória que veio com o serviço. Com o tempo, ela não ficou só na limpeza da igreja. Deus a chamou para algo maior. Começou a visitar irmãs que passavam por lutas semelhantes, moças que se sentiam sozinhas, rejeitadas, que achavam que não tinham valor. Ela não falava como quem dá conselhos, mas como quem entende a dor. Uma vez, uma jovem chegou até ela chorando, dizendo que não aguentava mais, que queria desistir de tudo. Ela não jurou, não deu sermão. Só abraçou a irmã e disse: "Eu já estive onde você está. E se Deus me tirou de lá, Ele vai te tirar também. Mas você precisa ficar firme. Não solta a mão dele, não importa o que aconteça." Aquela irmã não só permaneceu na igreja, como hoje também serve ao Senhor. E assim, o que o inimigo quis usar para destruição, Deus transformou em instrumento de salvação. O dia em que Deus confirmou a obra. Tempo depois, em um culto de oração, enquanto ela intercedia por outras almas, o Espírito Santo começou a se mover de forma poderosa. Ela sentiu um fogo dentro do peito, não um fogo que queima, mas que purifica, que renova. E então veio uma palavra clara em seu coração: "Filha, você não é mais aquela que o mundo rejeitou. Você é minha. E onde eu estou, você está." Naquele momento, ela soube que a batalha estava ganha. Não porque as tentações tinham acabado, não porque a vida tinha ficado perfeita, mas porque Deus havia selado a sua identidade. Ela não era mais definida pelo passado, pelas palavras dos homens, pelas feridas da alma. Ela era filha de Deus. E isso era suficiente. Um chamado para você. Hoje, essa irmã olha para trás e vê a mão de Deus em cada detalhe. Até nas coisas que doíram, até nos momentos em que ela quase desistiu, Deus estava lá, trabalhando. E se você está lendo isso hoje e se sente como ela se sentia antes, sozinho, sem valor, achando que não tem jeito, ouça bem, Deus não te abandonou. Ele está chamando você de volta. Não importa o que você fez, não importa o que falaram de você, o sangue de Jesus é poderoso para te limpar, te restaurar e te dar um novo começo. Fique firme. Não olhe para trás. A obra que Deus começou em você, Ele vai completar. E no final você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada noite de oração, tudo valeu a pena, porque Deus estava comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro. Notas finais, para alinhamento com o padrão CCB. Doutrina implícita. Salvação pela fé mais obediência, batismo, serviço sem legalismo. Linguagem. Termos como obra do Senhor, ficar firme, adversário, evita diabo, ou demônio. Foco, Deus como autor da mudança, não esforço humano. Tom, esperançoso mas realista, não promete vida sem lutas, mas vitória em Cristo. Chamado à ação, fidelidade não emocionalismo, fique firme versus venha à frente agora. Ideal para cultos de jovens, reuniões de irmãs, testemunhos em cultos gerais. Pode ser adaptado para áudio, rádio, YouTube CCB. Com entonação serena e pausas estratégicas. E foi assim, irmãos, que a minha vida mudou para sempre. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem horas que a gente acha que não tem mais saída. Que o peso é tão grande que até respirar dói. Mas eu vou contar uma coisa que Deus fez na minha vida, e que até hoje, quando eu lembro, eu fico emocionado, porque só Ele poderia ter feito. A noite em que Deus falou através do silêncio. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado. Não era só a doença, era a vergonha, a culpa, a sensação de que eu tinha decepcionado a minha mãe, decepcionado a Deus. Mas sabe o que é mais louco? Deus não me abandonou nem naquela hora. Eu me lembro que era uma sexta-feira por volta das 10 da noite. Eu estava deitado com o corpo ardendo, as bolhas doendo, e de repente eu ouvi um barulho na sala. Era a minha mãe. Ela estava de joelhos, orando. Não era um choro alto, não era uma oração cheia de palavras bonitas, era só ela em silêncio, com as mãos postas, falando com Deus. E aí, irmãos, Deus falou comigo. Não foi uma voz trovejando, não foi um anjo aparecendo. Foi uma certeza no meu coração, tão forte que eu até me levantei. Filho, você ainda é meu. Eu não te larguei.
Volte. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando, como eu vou voltar? Eu fiz tanta coisa errada. Mas sabe o que é incrível? Deus já tinha preparado o caminho. O domingão que mudou tudo. No domingo seguinte eu não aguentava mais. A dor estava insuportável, mas algo dentro de mim dizia, vai para a igreja. Eu não queria que ninguém me visse daquele jeito, cheio de feridas, fraco, com vergonha. Mas eu fui. Quando eu entrei na congregação, irmãos, eu senti o Espírito Santo. Não foi uma emoção passageira, não foi um arrepio e foi uma presença real. Eu me ajoelhei ali mesmo, no fundo, e comecei a chorar. Não de tristeza, não de dor, mas de alívio. Porque eu sabia, Deus me perdoou. E foi ali, naquele dia, que um irmão se aproximou de mim. Não com palavras de julgamento, não com sermão, mas com um abraço e uma pergunta simples. Irmão, você quer ser batizado? Eu não hesitei. Quero. O batismo, a lavagem da alma. Naquela mesma semana, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E irmãos, eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu. Quando eu saí daquelas águas, eu senti que uma carga de 100 quilos tinha sido tirada de mim. Não foi mágica, as feridas ainda estavam lá, a luta ainda existia, mas o meu coração estava limpo. Eu não era mais aquele rapaz rebelde, aquele que achava que podia viver sem Deus. Eu era novo. E sabe o que aconteceu depois? As feridas começaram a sarar. Não foi do dia para a noite, não foi um milagre instantâneo e foi um processo. Todo dia, um pouco melhor. Todo dia, uma prova de que Deus não desiste da gente. A prova de que Deus não deixa marca. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo as cicatrizes no meu corpo. Mas sabe o que eu vejo também? Um homem de pé, servindo a Deus com a família restaurada. A minha mãe, que tanto orou por mim, hoje sorri quando me vê pregando, cantando, servindo na obra do Senhor. Os mesmos amigos que me levaram para a praça, para a balada, hoje muitos deles estão na igreja também, porque Deus usa até as nossas quedas para trazer outros para Ele. E o fogo selvagem? Sumiu. Os médicos não têm explicação. Mas eu tenho, foi Deus. Não foi remédio, não foi sorte, foi a mão do Senhor que me tirou da lama, me lavou, me vestiu de salvação e me pôs de pé. A lição que Deus me ensinou, e que eu quero compartilhar com você. Irmão, irmã, se você está ouvindo isso hoje e acha que não tem mais jeito, ouça bem. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Se você está arrependido, Ele te perdoa. Não importa o que você fez. 2. A oração de uma mãe, ou de um pai, de um irmão, de um amigo, tem poder. Não subestime o que Deus pode fazer através da fé de quem ama você. 3. A luta não é para sempre. Pode ser que hoje esteja difícil, pode ser que a dor ainda esteja aí, mas Deus está trabalhando. Ele não deixa a obra pela metade. 4. O batismo não é só um ritual, é um renascimento. Quando você desce aquelas águas, você sobe nova criatura. 5. Fique firme. Não olhe para trás. Não volte pro que Deus já te tirou. A melhor parte da sua história ainda está por vir. E agora? Hoje eu sou cooperador na igreja. Eu prego, eu canto, eu sirvo. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque Deus me deu uma segunda chance e eu não vou desperdiçar. E você? O que Deus está falando pro seu coração hoje? Se você está afastado, volte. Se você está doente, creia. Se você está com medo, confie. Se você acha que não tem mais jeito, Deus tem. Porque a obra que Ele começou em você, Ele vai completar. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro. Notas finais, para manutenção do padrão CCB. Doutrina reforçada. Batismo como ato de obediência e transformação, não só símbolo. Oração intercessória como arma espiritual, mãe orando em silêncio. Processo de restauração, não milagre instantâneo, mas fidelidade de Deus ao longo do tempo. Linguagem alinhada. Termos como obra do Senhor, ficar firme, adversário, evita sensacionalismo. Diálogos reais filho, você quer ser batizado? Para engajar o ouvinte. Chamado à ação. Fidelidade, fique firme e emocionalismo. Serviço, hoje eu sirvo na obra, bênçãos materiais. Tom, gratidão, Deus me deu uma segunda chance sem ufanismo. Esperança realista, a luta não é para sempre sem promessas de vida sem provações. Ideal para cultos de testemunho, especialmente para jovens e famílias. Reuniões de irmãs, ênfase na oração materna. Mídias da CCB, rádio e YouTube, pode ser narrado com voz serena, pausas para reflexão e ênfase nas frases-chave. Deus não desiste da gente. Frase final para impacto. Se Deus fez isso na vida de um homem que estava perdido, imagine o que Ele pode fazer na sua. Não desista. A melhor parte ainda está por vir.
Continuação do relato fiel ao padrão CCB. O irmão prosseguiu com os olhos brilhando de gratidão. Mas a história não terminou aí, amados. Porque quando a gente pensa que já viu a mão de Deus, ele mostra que ainda tem mais. Assista só. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado. Não pela doença, embora as bolhas ainda ardessem como fogo, mas pela vergonha. Vergonha de ter magoado minha mãe, de ter desperdiçado tempo na praça, de ter dado ouvidos ao adversário. Mas sabe, irmão, Deus não nos deixa na vergonha. Ele transforma a nossa vergonha em testemunho. A visita do cooperador. Naquela mesma semana, um cooperador da igreja, um homem simples que trabalhava na padaria perto da minha casa, passou lá em casa. Não foi por acaso. Ele entrou, sentou na sala, olhou para mim e falou assim, bem devagar: "Filho, eu ouvi falar do que aconteceu contigo. Mas eu não vim para julgar. Vim para te dizer uma coisa: Deus não tá te cobrando o passado. Ele tá te chamando pro futuro." Eu abaixei a cabeça, porque eu sabia que ele estava certo. Mas a dúvida ainda coçava dentro de mim. Cooperador, e se eu não conseguir? E se eu cair de novo? Ele segurou meu ombro, e até hoje eu sinto o peso daqueles dedos calosos, de quem amassa pão antes do sol nascer, e falou: "Se cair, levanta. Porque o diabo quer que você fique no chão. Mas Jesus veio para te pôr de pé." E olha só. Ele abriu a Bíblia no Salmo 37, versículo 24. Porque o Senhor o sustenta pela mão. Se ele cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Aquilo me quebrou de vez. Não de dor, mas de alívio. Porque eu entendi, Deus não estava me esperando perfeito. Ele estava me esperando disposto. O batismo, a virada definitiva. No domingo seguinte eu estava lá na igreja. Não escondido no fundo, não. Na frente. Porque eu queria que todo mundo visse. Esse aqui é o homem que Deus resgatou. Quando o cooperador perguntou: "Quem aqui quer ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados?" Minha mão subiu sozinha. E não foi só a mão, não. Foi o coração. Desci aquelas águas tremendo. Não de frio, de expectativa. Porque eu sabia que ali, naquele momento, estava acontecendo uma coisa que nem o médico, nem o centro espírita, nem a minha própria força poderia fazer. Deus estava apanhando o anzol de volta. Quando saí da água, irmão, eu gritei. Não de dor, não. De libertação. E comecei a falar em línguas, coisa que eu nunca tinha feito antes. Não foi um sussurro, não. Foi um clamor. Como se tudo que estava preso dentro de mim, a rebeldia, a teimosia, a doença, tivesse saído de uma vez. E sabe o que é mais lindo? Minha mãe estava lá, chorando. Não de tristeza, não. De gratidão. Porque ela tinha orado por aquele dia há anos. E Deus ouviu. A cura, o toque final de Deus. Agora, irmão, eu não vou mentir para você. A cura não veio do dia para a noite. As marcas do fogo selvagem ainda doíam. Os médicos falavam que ia demorar meses para sarar. Mas eu já estava curado por dentro. Todo dia, depois do trabalho, eu ia para a igreja. Não para ser visto, não. Para aprender. Para servir. Comecei a ajudar na limpeza do templo, a distribuir folhetos, a visitar os doentes. Porque eu tinha experienciado o que era ser visitado por Deus na enfermidade. E assim, pouco a pouco, as feridas foram sarando. Não por remédio, embora eu ainda usasse, mas por milagre. Um dia, a irmã que cuidava de mim na igreja falou: "Olha aqui, irmão. Essas bolhas estão secando. E olha a cor da pele voltando." Eu me olhei no espelho e vi, onde antes estava cheio de machucados, agora estava rosa. Não cicatriz feia, não. Pele nova. Como se Deus tivesse passado a mão e falado: "Isso aqui não serve mais. Agora é vida." A restauração da família. Mas o maior milagre, irmão, não foi a cura. Foi minha família. Meu pai, que nunca tinha ido na igreja, começou a me acompanhar. No começo, era só para me levar. Depois começou a ficar. Um dia, ele mesmo pediu para ser batizado. Hoje, ele é cooperador. Minha mãe? Ah, minha mãe. Ela não para de agradecer. Todo dia ela fala: "Filho, eu não merecia ver esse dia." E eu respondo: "Mãe, não foi a senhora. Foi Deus. Ele é fiel." Até os meus amigos da praça mudaram. Alguns se afastaram, porque a luz incomoda quem gosta das trevas. Outros vieram atrás de mim. 2 deles já são batizados. Porque quando Deus muda uma vida, isso vira um farol. A lição que ficou. Hoje, irmão, eu sou cooperador de jovens. Sim, o mesmo homem que um dia falou para a mãe que não ia mais na igreja, hoje ensina a palavra. Não porque eu sou melhor que ninguém, não. Porque eu sei o preço de se afastar. E sei o valor de voltar. E eu te digo uma coisa: Deus não desiste de ninguém. Não importa o quanto você já caiu. Não importa o quanto você já errou.
Se você dobrar os joelhos como minha mãe fez, se você abrir o coração como eu abri naquelas águas, Deus vai te pescar de volta. Porque a obra que ele começa, ele termina. E a melhor parte? A gente nem merece. Glória ao nome santo do Senhor. Silêncio. Depois com voz firme. Fica firme, irmão. Não sai do lugar, porque a obra vai ser concluída. Detalhes que reforçam o padrão CCB. 1. Doutrina implícita, não pregação. O batismo é apresentado como ato de obediência para perdão dos pecados, mais experiência sobrenatural, línguas, libertação. A cura é progressiva, não instantânea, mostrando que Deus age no seu tempo. A família restaurada reforça o valor da unidade na CCB. 2. Linguagem autêntica. Anzol da graça, metáfora bíblica adaptada. Ficar firme e chamado à fidelidade, não a emoções. A obra vai ser concluída, segurança na soberania de Deus. 3. Estrutura de testemunho ideal. Conflito, afastamento, doença, centro espírita. Clímax, batismo mais línguas. Restauração, cura, família, serviço na obra. Chamado, fica firme. 4. Evita armadilhas. Não ataca outras crenças, centro espírita é citado como fato, não como alvo. Não promete cura instantânea, mostra processo. Não centraliza no homem, a glória é só de Deus. Como usar esse relato? Cultos de jovens, enfatizar a tensão entre o mundo e a igreja, praça versus templo. Reuniões de irmãs, destacar o poder da oração materna, mãe que ora em silêncio. Visitas a enfermos, mostrar que Deus usa até a doença para trazer de volta. Mídias da CCB, narrar com voz serena, pausas nos momentos-chave, Deus não desiste de ninguém. Frase final para impacto. Se Deus mudou a história desse irmão, ele pode mudar a sua. Não olha para trás. Olha para frente. Porque a melhor parte da sua vida ainda está por vir, e ela começa quando você diz, eu vou ficar firme. Glória a Deus. Pessoa feliz levantando as duas mãos.